Meus irmãos, como vocês sabem, nós buscamos ter uma dieta bíblica balanceada entre Antigo e Novo Testamento, e nós temos exposto no Antigo Testamento o livro de Ruth. E nós chegamos então na nossa sétima e última exposição desse livrinho precioso, e nós podemos ver, caminhando nesse livro, o quanto que a mensagem do Evangelho de Cristo é tão presente nesse livro. E eu peço que, por gentileza, hoje, pela última vez na nossa série de exposições, abra lá em Ruth, capítulo 4, os versículos 13 ao 22. Ruth 4, 13 ao 22. Ruth 4, 13 a 22, eis que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por esse livro tão precioso que o Senhor deu para a nossa instrução, onde podemos o Senhor sempre preparando a chegada do rei. O Senhor sempre estava cuidando para a chegada do rei Davi, aquele que iria unificar as 12 tribos, mas a chegada do descendente de Davi, aquele que junta todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações. E nós te louvamos e pedimos, nos dá mais uma vez o privilégio de vermos a glória do Evangelho de Cristo aqui no livro de Ruth. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia é rica em descrever eventos maravilhosos de Deus na vida do seu povo. Dentre esses eventos, os que mais chamam a nossa atenção é quando o Senhor muda a sorte de pessoas de uma maneira extremamente graciosa. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos disso. Lembram-se, por exemplo, do caso de Jó, um patriarca, um homem rico, e que perde absolutamente tudo. Perde dinheiro, perde saúde, mas o Senhor foi gracioso com ele. E o final do livro é justamente o Senhor restaurando a sorte dele. O que falar de José? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, sofreu um tanto de desventuras, mas no final o Senhor mudou a sorte dele, ao ponto dele se tornar tão bem-sucedido que se tornou o provedor dos seus irmãos. O que falar de Davi? Um homem, um simples pastor, que após ser o homem mais odiado em Israel, perseguido pelas mãos do rei Saul, passando por situações terríveis, o Senhor mudou a sorte dele e tornou ele o maior rei da história de Israel. Esses poucos exemplos que citei simplesmente mostram uma realidade: o poder e a capacidade de Deus em agir graciosamente para com seus servos, mudando a sorte do seu povo. O texto que temos diante de nós nos mostra justamente mais um exemplo disso. O glorioso agir de Deus mudando sorte de servos dele, de pessoas. Especificamente nesse texto, vemos o Senhor mudando a sorte de 2 viúvas pobres que não tinham filhos, Ruth e Noemi. Porém, mais do que isso, esse texto nos mostra o Senhor mudando a sorte de pecadores, como eu e você, providenciando todas as coisas para a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. Diante disso, o que veremos na nossa exposição de hoje é o seguinte tema: o Deus que age graciosamente mudando a sorte do seu povo. Na nossa última exposição, vimos Boaz concretizando a promessa que havia feito a Ruth, de que ele iria resolver todas as questões para poder se casar com ela.
Boaz então foi até a porta da cidade para lá encontrar o outro resgatador que antecedia ele no processo de resgate, que tinha um homem que tinha primazia sobre ele para poder casar com Ruth. E ao encontrar com esse homem, ele chamou mais 10 anciãos da cidade e acertou os termos para que ele, Boaz, pudesse ser o resgatador de Ruth e Noemi, bem como suscitar o nome de Malom, que foi justamente aquilo que falamos, suscitar o nome de Malom. Há uma manifestação de grande alegria naqueles que presenciam esse acordo, ao ponto que eles proferem bênçãos do Senhor sobre a vida de Boaz e Ruth. Então, após todas as pendências resolvidas, Boaz pode então finalmente se casar com Ruth. E no nosso texto de hoje, vemos que chegou o grande dia. Boaz e Ruth se casaram. E por meio desse evento, a sorte de Ruth e Noemi estava completamente mudada. Elas estavam saindo de uma condição de extrema pobreza, de não ter a proteção pactual de um homem, o que naquele contexto era muito importante, e de não terem descendentes, para serem mulheres ricas, porque Boaz era um homem extremamente rico. Elas passam a ter a proteção pactual de um homem piedoso, que é Boaz, e também elas passam a ter um descendente que nasce da união entre Ruth e Boaz. No versículo 13, o texto descreve o casamento de Ruth e Boaz, bem como as bênçãos oriundas dessa união. Eu peço que acompanhe comigo versículo 13, o início do versículo 13, o que o texto começa nos falando. Assim, ou seja, depois que foi tudo resolvido entre Boaz e o resgatador que vinha antes dele, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Como consequência natural, eles passaram a desfrutar das bênçãos oriundas do matrimônio. Por exemplo, o texto começa dizendo, coabitou com ela. Ou seja, a primeira bênção descrita aqui é que eles começaram a desfrutar da intimidade conjugal, que eles se privaram quando estiveram sozinhos lá no campo. Aquele foi o momento certo e eles então puderam desfrutar dessa bênção do Senhor. E a consequência posterior é que o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ou seja, a segunda bênção que ela pôde experimentar foi a maternidade. Não só ela, mas também Boaz, que começou a experimentar da bênção de ter o filho. Mas aqui eu quero que vocês percebam, no finalzinho desse versículo 13, como que o salmista, ou melhor, como o autor, ele é tão intencional na forma como ele escreve o texto. Ele diz que o Senhor concedeu que concebesse. O que significa essa expressão? Será que Ruth era estéril antes, por isso que ela não teve filhos antes? Nós não sabemos exatamente o que significa. Mas algo que fica claro aqui, que o nascimento desse filho foi por meio de uma ação graciosa de Deus. Queridos, a gente nunca pode perder isso de vista, tá? O nascimento de uma criança é sempre uma bênção de Deus. O Senhor concede que uma mulher possa conceber. E apesar do nascimento do bebê ser um evento natural da relação entre um homem e uma mulher, aqui é descrito que foi Deus que concedeu essa bênção para Ruth e para Boaz. E agora eu quero que analisemos de maneira individual, a partir do evento descrito aqui no versículo 13, a forma como o Senhor mudou a sorte de Ruth e Noemi, de diversas maneiras desse livro. Lembram-se, no início da nossa exposição, eu citei alguns exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis e o Senhor mudou a sorte deles. Tá? E agora, então, eu quero ver como que o Senhor está mudando a sorte de Ruth e também a sorte de Noemi. Primeiramente, vejamos como foi gloriosa a maneira como o Senhor, de diversas formas, mudou a sorte de Ruth aqui nesse livro. Primeiro, ela nasceu fora do povo do pacto, viveu anos como uma moabita. Mas o Senhor a trouxe para a família do pacto justamente por causa do pecado do pai, do falecido marido dela, que havia abandonado Israel para viver com os moabitas. Ela se casou com Malom, mas ficou logo viúva antes mesmo de ter filhos. Mas agora o Senhor restaurou a sorte dela. Deu-lhe um marido, deu-lhe um filho. Até pouco tempo, ela era uma mulher pobre que precisava do favor dos outros para ter o que comer. Mas agora, por meio do seu casamento, ela estava se tornando uma mulher que não precisaria mais passar por situações vexatórias. Ruth termina essa história casada com Boaz. E não é qualquer casamento. Ela casou e casou muito bem. Ela casou com um homem piedoso. E segundo lugar, a fama de Ruth. O texto, lá no capítulo 3, versículo 11, o texto do livro de Ruth, mostra que essa mulher ficou conhecida em toda a cidade como uma mulher virtuosa. Imagine, você tem um ótimo nome,
e você casou muito bem. Esses eventos, queridos, nos mostram como o Senhor mudou a sorte de Ruth. Certamente, enquanto ela sofreu a morte do seu marido e chegou ao ponto de ter dificuldades para se sustentar, ela viveu em grande aflição. Mas o Senhor mostrou o seu governo providente. O Senhor mostrou que ele muda a sorte do seu povo. Agora, percebam do versículo 14, percebam que a partir do versículo 14 até o versículo 17, vemos um movimento curioso aqui no texto do livro. Os protagonistas do texto deixam de ser Boaz e Ruth para ser Noemi. É estranho isso, né? Porque o livro é de Ruth. A história do casamento toda é de Ruth e Boaz. Mas como que termina? Falando de Noemi. É justamente quem eu quero destacar agora. A forma como o Senhor mudou a sorte de Noemi de diversas maneiras aqui nesse livro. No início, ela saiu de Belém junto com seu marido para a terra de Moabe, e lá ela perdeu absolutamente tudo. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, perdeu todo o dinheiro que havia levado. Ela voltou para Belém pobre, mas não só pobre. Lembram-se? Ela voltou Mara. Ela voltou uma mulher amargurada. Mas agora no capítulo 4, ela que chegou em Belém em uma situação completamente terrível, termina essa história sendo extremamente agraciada pelo Senhor. Ela agora tem um resgatador, o sustento necessário, ela tem o seu descendente, o seu netinho nos seus braços, ainda que os seus filhos todos tenham morrido. Ela tem a sorte restaurada pelo Senhor, pois ela passa da condição de Mara, de amarga, para ser novamente Noemi, a agradável. E aqui podemos ver como o Senhor cuidou individualmente de Noemi, tal como ele faz com cada um de nós. Queridos, todos nós temos as circunstâncias que tiram a doçura da gente. O fato de sermos agradáveis para nos tornarmos amargos. Você já passou por uma situação muito difícil e que no seu coração só tinha amargura, só tinha tristeza, mas o Senhor, ele é gracioso em transformar um coração amargo em um coração amável, um coração agradável. Mas muitas vezes, para fazer esse processo na nossa vida, ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Ele nos faz passar por necessidade. Ele nos faz passar por situações vexatórias. Mas todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, assim como todas as coisas estavam cooperando para o bem, tanto de Ruth como também de Noemi. Vejamos nos versículos 14 e 15, onde o Senhor é exaltado pela forma benevolente como ele agiu com Noemi. Versículos 14 e 15 dizem o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado, Israel, o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. É curioso que Noemi teve 2 filhos que se casaram, mas nenhum dos 2 deu um neto para ela. Mas agora, diante de uma maneira muito diferente, inusitada, Deus concedeu a ela um neto, por meio de uma mulher moabita, de Ruth. E é dito que o Senhor deu um resgatador para ela no versículo 14. Deus não estava dando apenas um netinho para Noemi. Deus estava dando um resgatador. E aqui, queridos, nós podemos lembrar daquilo que o salmista diz lá no Salmo 126, versículos 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor ter feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ela poderia se unir ao salmista dizendo isso: o Senhor restaurou a minha sorte, o Senhor fez grandes coisas por mim. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Ali na cidade de Belém estava todo mundo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por Noemi. Mas há ao menos 2 coisas estranhas aqui nesse versículo que saltam aos nossos olhos e que chamam a nossa atenção. Primeira coisa estranha é que esse bebê não tem um sangue de Noemi. É estranho, né? Ele é um filho de Boaz e Ruth. Boaz não era uma filha dela, direto, e Ruth não era uma filha dela, e Boaz não era um filho dela. Mas como que ela era uma avó? Bem, a resposta é que pela união pactual entre Boaz e Ruth, o pequeno bebê Obed é seu descendente, mesmo que ele não tenha o seu sangue.
Devemos lembrar, queridos, que não é o sangue ou a descendência ordinária que estabelece uma relação de filiação. Todos nós somos filhos de Abraão. Mas a nossa relação não é uma relação sanguínea. Abraão é o nosso pai, porque a nossa fé é a mesma do nosso pai Abraão. É da mesma forma que a relação é uma relação que se dá por meio de uma filiação extraordinária. Nós, por exemplo, somos filhos legítimos do Senhor, mesmo que esse processo seja por meio da adoção. Então, aquele pequeno Obed é neto de Noemi, mesmo que não tenha o sangue dela. Lembremos que apenas Cristo é o Filho unigênito de Deus, mas nós recebemos como filhos adotivos, de acordo com a lei de Deus, os privilégios de sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. E Ruth se tornou também como uma filha de Noemi, e ela lhe deu um neto resgatador. Mas em segundo lugar, o versículo 15 destaca uma outra coisa estranha. Ele descreve o neto de Noemi como sendo seu resgatador. A pergunta é, quem é um resgatador? Não é Boaz? Como assim? O fato é que Obed cuidaria da sua avó na velhice, tendo ela, então, perpetuamente um cuidado pactual do seu descendente. Noemi também veria que a sua família não estava extinta. O nome do marido dela e o nome do seu filho estavam sendo perpetuados pelo seu neto. Lembra que o ponto todo da conversa de Boaz com o outro resgatador é que ele queria suscitar o nome de Malom? Então, o ponto todo é esse. O nome de Malom foi suscitado. O nome do filho de Noemi foi suscitado. Então, aquela criança, aquele Obed, apesar de ser filho natural de Ruth e de Boaz, também era um neto de Noemi. A bênção de Deus na vida de Noemi, por meio de Ruth, é algo tão grandioso, queridos, que as mulheres disseram que Ruth era melhor do que 7 filhos. Lembra-se o caso de Ana? Né? Não sou eu melhor, né, do que 7 filhos. Provavelmente repetindo aqui essa mesma estrutura. O motivo para isso, que Ruth era melhor do que 7 filhos, é porque Ruth renunciou à sua vida para cuidar da sua sogra. Não esqueçam, irmãos, que Noemi estava voltando para Belém junto com a Orfa também. Orfa estava lá presente, mas Orfa simplesmente decidiu abandonar Noemi. Ela voltou para Moabe, mas Ruth foi diferente. Ruth decidiu se dedicar em amor sacrificial à sua sogra. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Noemi, o que der lá a gente vai junto, tá bom? E no versículo 16 vemos Noemi, que havia sepultado os seus filhos e que não podia mais dar à luz por causa da sua idade avançada, cuidando de um bebê. Imagine, um bebê que era seu descendente, mesmo sem filhos, mesmo sem poder mais conceber filhos. O versículo 16, o texto diz o seguinte: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. A gente está com a vovó aqui, bem empolgada, né? E a gente sabe como que as vovós ficam empolgadas quando tem o seu netinho. E eu consigo imaginar, queridos, a cena bela daquela mulher sem filhos, uma viúva com aquele bebê nos seus braços, dizendo: esse é o meu neto. Seria difícil tirar aquele bebê dos braços dela, tá? Muito difícil. E aqui vejo, irmãos, como o Senhor tratou o coração de Noemi. Se ela não tivesse perdido os seus 2 filhos, provavelmente ela nunca teria voltado para Belém. Ela teria ficado em Moabe, longe do Senhor, talvez rica, mas longe do Senhor. Mas foi justamente o fato da morte deles que fez com que ela voltasse. Ela não teria a bênção de ter Ruth naqueles termos se não fosse a morte dos seus filhos. O Senhor, por meio da sua providência, cuida do seu povo. E aqui estava cuidando de Noemi. Cuidou dela o tempo todo, ainda quando o coração dela estava amargo. E no versículo 17, vemos o bebê recebendo o seu nome, bem como a descrição de que foram os descendentes desse neto de Noemi. De quem foram os descendentes desse neto de Noemi. O versículo 17 diz o seguinte: as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O nome dado ao filho de Boaz, Ruth, foi Obed. E a gente sabe que, para os hebreus, de maneira especial, o nome de uma criança significa muita coisa. Mas o que significa Obed? Servo. Qual o nome mais apropriado para aquela criança? Ruth
a mãe daquela criança, agiu como uma serva para sua sogra Noemi. Lembram-se? Ela indo para o campo, pegando comida, preparando tudo para ela, dizendo que estaria com ela, protegendo ela. Uma serva deu luz a um servo. O que falar também de Boaz? Ele agiu como um servo resgatador. Ele resgatou Ruth e foi também um servo, suscitando o nome de Malom e de Elimeleque. Aquele nome seria extinto de Israel. Mas Boaz se dispôs, como um servo, a suscitar o nome desses dois homens mortos. Obed, servo, filho de Ruth e de Boaz, filho de dois servos. Ele então é um servo. Então, no final do livro de Ruth, os versículos 18 a 22, vemos a descrição da árvore genealógica de Davi. Bem, para quem não gosta de genealogia, quando está lendo a Bíblia, esse é o momento para começar a gostar, tá? Para entender qual é o espírito do texto quando apresenta genealogia. Lembrem-se, o livro que antecede o livro de Ruth é o livro de Juízes. O livro que sucede o livro de Ruth é o livro de 1 Samuel. Então, Juízes, o tempo todo repete a seguinte expressão: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era mais pertinente a si mesmo. Em Samuel, o rei é estabelecido. Davi é o rei escolhido. O rei segundo o coração de Deus, ele é ungido. E adivinha sobre o que é essa história no meio do livro de Juízes e de 1 Samuel? É sobre os ascendentes do rei, os ascendentes de Davi. E é justamente isso. Aqui é descrito o papel importante que Obed, filho de Boaz e Ruth, tem na história desse rei de Israel, de Davi. Então o papel dessa genealogia é apontar para o rei de Israel. O papel desse livro é dizer: olha, gente, o rei está chegando. Deus está movendo tudo para o rei chegar. Veja como Deus está mudando a sorte de pessoas. Tudo isso para que o rei venha chegar. O rei segundo o coração de Deus. Então, o papel dessa genealogia é apontar justamente para isso. E nós vemos que na plenitude dos tempos, esse rei é o próprio Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi. Vejamos então essa genealogia aqui, ainda que breve. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Muitas coisas podem ser destacadas nessa genealogia descrita aqui, mas eu quero destacar apenas 3. E todas essas coisas que eu vou destacar será fazendo uma análise comparativa com uma outra genealogia, que é a genealogia de Cristo lá em Mateus capítulo 1. Primeira coisa que eu quero destacar é que em Mateus capítulo 1, os versículos 1 a 6, essa mesma genealogia do final de Ruth, ela é trazida, só que com mais detalhes. No versículo 5 do capítulo 1 de Mateus, vemos o seguinte texto. Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Bem, em Mateus capítulo 1, versículo 5, descobrimos algo impressionante. Descobrimos que, sabe quem era a mãe de Boaz? Raabe. Vemos a descrição de quem é Raabe lá no livro de Josué. Só para aqueles que não se lembram, quem era essa mulher Raabe, a mãe de Boaz? Ela era uma mulher cananita, meretriz, que vivia em Jericó e escondeu os espias enviados por Josué. Ela creu no Deus de Israel e foi salva por sua fé nesse Deus. Depois disso, depois de ser salva, ela casou com um homem chamado Salmão. É o que nós vemos aqui. Tá? Ela casou com Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Queridos, eu quero destacar uma coisa importante quando a gente está falando disso. Você já pensou a coragem de um homem, a coragem de Salmão, de casar com uma mulher com histórico de Raabe? Você, homem cristão, teria coragem de casar com uma mulher que tinha sido meretriz? Como lidar com o passado de uma mulher assim? Meus irmãos, certamente Raabe se tornou uma mulher virtuosa. Porque desse casamento ela gerou um homem piedoso. A expressão da piedade de Boaz é um sinônimo daquilo que eram seus pais em casa. Boaz
era um homem que, justamente por causa da história da sua mãe, conseguia entender que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É por isso que ele se casou com uma mulher moabita. Qual era a história prévia de Ruth? Qual era a história dela antes de casar-se com Malom? Meus irmãos, Moabe era um lugar de extrema idolatria, de culto imoral. A gente não sabe exatamente qual é o passado de Ruth, mas há uma possibilidade dela ter um passado bem estranho, bem complicado, bem espinhoso. Mas Boaz aprendeu em casa que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E então todas as coisas se fizeram novas. Ele sabia que estava casando com uma mulher piedosa. Vejam como a misericórdia de Deus, usada sobre a vida de Raabe, influenciou o seu filho. Talvez, irmãos, muitos de nós nos questionemos o motivo pelo qual, no nosso passado, vivemos afastados de Deus, em desobediência à lei de Deus. É possível que essa seja a pergunta de algum de vocês. Por que na minha juventude eu abandonei o Senhor? Por que eu vivi tanto tempo distante de Deus? Por que isso aconteceu comigo? E certamente é para que você passe para as gerações posteriores a verdade de que pecados terríveis são perdoados em Cristo. Aquele que muito é perdoado pode ensinar muito sobre o perdão. Aquele que sabe de onde veio. Porque, às vezes, quem nasceu na igreja, viveu a maior parte da vida da igreja, pensa, eu sou tão limpinho, né? Eu nunca fiz nada. Nunca saí da igreja. Mas deixa eu lhe dizer, você com um passado tortuoso, você é tão limpo quanto aquele que nasceu e viveu a vida toda na igreja. Porque o sangue que lhe purifica é o mesmo sangue que está sobre aquele que viveu uma vida toda na igreja. Se estamos em Cristo, tudo se faz novo. Nós somos transformados. E você que muito foi perdoado, você pode dizer sobre a graça salvadora de Cristo. Você pode dizer sobre o Deus que perdoa, sobre o Deus que te tirou da condenação, do Deus que te tirou de Jericó, para dizer, Ele me alcançou com seus laços de amor. Ele me tirou da condenação, Ele me tirou da morte. Viria o juízo dele sobre o lugar em que eu estava, mas Ele me tirou de lá. Você pode falar do perdão de Deus e certamente Raabe ensinou para Boaz o que é ser perdoado, de fato, pelo Senhor Deus, o Deus cheio de graça e misericórdia. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, desse texto, vinculado à genealogia, presente lá em Mateus capítulo 1, é sobre essa genealogia descrita aqui em Ruth, aliada com a genealogia lá em Mateus. Aqui vemos que a Bíblia não é uma coleção de fatos aleatórios, mas ela é a revelação de um plano de Deus para a chegada do Messias, para a chegada do Rei. Nesse ponto do livro, fica claro que Deus não está trabalhando apenas na vida de Ruth. Porque, veja, nós falamos aqui como Deus transformou a vida de Ruth, como Deus transformou a vida de Noemi, e você pode dizer, nossa, que bênção! Deus transformou a vida dessas duas mulheres, mas não termina falando sobre elas. Esse texto termina nos dizendo que Deus está mudando a sorte de quem? Deus está mudando a história do povo. Deus está providenciando tudo para que o rei chegue. Deus não está só transformando uma mulher amarga em uma mulher afável. Deus não está transformando apenas uma mulher moabita em uma mulher debaixo do pacto da aliança. Ele está pegando um povo zoado, bagunçado, pecador, uma multidão de pecadores, e trazendo perdão por meio do rei, apresentando a figura gloriosa do rei. A terceira coisa que eu quero destacar aqui nessa genealogia é que por meio dessa descrição da genealogia daqui do livro de Ruth, vemos que o livro tem como objetivo falar mais do que sobre a história de Ruth, porque ele termina aqui falando de Davi. Ou seja, o objetivo aqui é apresentar a figura do rei. Mas quando chegamos no final da descrição da genealogia descrita em Mateus, porque a ideia é o seguinte, aquela genealogia de Mateus é a plenitude da genealogia que é apresentado aqui, tá? Você pode pegar e dizer, olha, tem mais, hein? Tem mais coisa que aconteceu depois. Então, a genealogia ela vai se cumprindo, ela vai sendo exposta. E ela termina, então, em Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 16, termina dizendo o seguinte, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus,
que se chama Cristo. Depois de falar de Boaz, depois de falar de Ruth, depois de falar de Raabe, depois de falar de Jessé, depois de falar de Davi, falou de José, falou de Maria, para dizer, esse é o descendente de Davi. Esse é aquele prometido da linhagem de Davi. Então o livro de Ruth quer tratar não apenas sobre a história de Davi, porque vemos que o descendente de Davi é aquele que verdadeiramente se assenta sobre o trono. Davi se assentou sobre o trono de Israel por alguns anos. Mas o descendente de Davi, que Deus lhe prometeu, haveria de ter um trono que nunca passaria. Não é essa promessa que Deus deu a Davi? Olha, o seu descendente, ele vai ter o trono que jamais vai passar. Ele vai se assentar para sempre sobre o trono do povo de Deus. Ele vai reinar o povo da aliança. Ele vai reinar sobre o povo do pacto. Meus queridos, o que está acontecendo aqui é Deus apontando para a chegada do Rei dos Reis. E essa história aqui também não começa em Ruth, mas começa em Gênesis 3,15. Passa pela história de Ruth, passa pela história de Davi, até que chega no seu protagonista, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir a minha exposição trazendo aplicações para nós. 4 aplicações, como de costume, para não perder o hábito. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós é que a Bíblia é sobre uma única história bem específica. A história do Messias, a história do rei. Por vezes, temos a impressão que a Bíblia é um monte de história solta, que foi produzida sobre gente muito mais santa e melhor do que a gente. É como se a Bíblia servisse apenas para mostrar exemplos de como sermos bonzinhos, de como sermos santos. Nós podemos pensar isso quando vemos Ruth, quando vemos Boaz, mas essa não é a finalidade da Bíblia. Todas as pequenas histórias da Bíblia, todas as pequenas genealogias da Bíblia, inclusive o livro de Ruth, se ligam à grande história. A história de que Deus está salvando um povo para si por meio do seu Messias, por meio do seu rei. Aqui em Ruth, Cristo é apresentado como o grande resgatador da humanidade. Boaz é um tipo de Cristo, aponta para algo que Cristo haveria de fazer. Enquanto ele sofreu na cruz do Calvário, Cristo, o nosso resgatador, não teve resgatador para ele. Ele disse mesmo sobre si, Deus meu, por que me desamparaste? O resgatador, aquele que ampara, foi desamparado. Tudo isso para que nós não fôssemos desamparados. Ele foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Ruth não foi abandonada por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. E crianças, quando vocês lerem a Bíblia, lembre-se que a Bíblia tem um grande herói. Num filme você tem vários personagens, várias pessoas legais, mas tem um que é o maior de todos. Um que se destaca. E saiba que na Bíblia tem um bocado de gente boa, mas ninguém se compara ao Rei dos Reis. Ninguém se compara ao descendente de Davi. Ninguém que se compara a Jesus. É por isso que você tem que ler todas as historinhas da Bíblia, não querendo só entender a história de Davi, querendo ver a história de Sansão, mas queira a história de Jesus. Jesus foi mais forte do que Sansão. Jesus, ele não pecou, ele não caiu num laço de uma mulher. Jesus, diferente de Davi, ele nunca caiu em um pecado. Moisés, que conduziu o povo de Deus no deserto e que não entrou na terra prometida porque se irou, Jesus nunca se irou pecaminosamente. Então sempre nós devemos olhar para a pessoa bendita de Cristo. E eu falo para vocês, crianças, leiam a Bíblia. E a grande pergunta de vocês tem que ser: o que a Bíblia me ensina aqui sobre Jesus? Não sobre a história desse personagem bíblica. Como eu vejo Jesus aqui? É sobre ele a Bíblia. Em segundo lugar, a providência de Deus é difícil de ser entendida, mas nós podemos confiar nela. Muitas vezes, irmãos, passaremos por situações difíceis, tal como Noemi, que perdeu seu marido e seus 2 filhos. Mas podemos estar certos do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nunca entenderemos tudo o que acontece na nossa vida. Tal como Noemi nunca entendeu, não pôde entender tudo o que aconteceu na vida dela.
mas devemos confiar na providência do Senhor que conduz todas as coisas para o nosso bem. Vamos lembrar, queridos, se não fosse a fome em Belém, Elimeleque não tinha ido para Moabe. Se não fosse a imigração da família de Elimeleque, não haveria Ruth sendo conduzida para o povo de Deus. Sem Ruth, não haveria esse casamento com Boaz. Sem um casamento de Boaz, não haveria Obed. Sem Obed, não haveria Davi. E sem Davi, não haveria a linhagem do Senhor, tal como nós conhecemos. Conseguem perceber, irmãos, como nós podemos confiar na sábia providência de Deus? Iremos passar por situações difíceis. Iremos passar por lutas. Mas lembre-se que há um Deus, que é um grande tecelão de histórias. Ele consegue costurar muito bem. E é uma música belíssima. Talvez você já ouviu, de João Alexandre. Talvez, acho que não de João Alexandre, mas a versão mais conhecida é dele. Né? Eu acho que é uma música de Estênio Marços, que fala de Deus como um tapeceiro. E que ele vai fazendo, costurando tudo de uma maneira tão perfeita. Ele sabe o fim desde o começo. Ele é aquele que olha de cima e consegue ver o tapete muito bem construído. Você já viu um tapete da parte de baixo? É estranho, é feio, né? E parece que a nossa história é assim. A história é estranha, a história é feia. Mas há um belo tecelão. Um belo ser, um belo Deus que cria histórias belas de redenção e salvação para o seu povo. E ele faz isso conosco. Em meio às nossas desventuras, em meio às nossas lutas. Por que eu não tive o meu pai? Por que eu não tive a condição de conseguir tal coisa? Por que eu não casei? Por que eu não tive um filho? Por quê? Porque nós não sabemos. Mas somos chamados a confiar num Deus que sabe construir uma boa história. Somos chamados a confiar num Deus que sabe restaurar a sorte do seu povo. E saiba que a sua sorte não é restaurada se você casasse. A sua sorte não é restaurada se você tivesse filho. A sua sorte não seria restaurada se você tivesse muito dinheiro. A sua sorte é restaurada porque em Cristo Jesus você é salvo. Jesus é aquele que muda a sua sorte. E você pode dizer, ainda que esteja tudo bagunçado na minha perspectiva, o meu Redentor vive. E eu confio naquele que produz a minha história. Então, queridos, eventualmente, a vida irá parecer um emaranhado de eventos desconexos. Mas sempre o Senhor está agindo em favor de nós. Além disso, é possível que os resultados de algum sofrimento na nossa vida se apresentem apenas com um resultado positivo em gerações posteriores a nós. Já pararam para perceber que, possivelmente, Noemi não soube que ela era bisavó de Davi, que ela é uma ascendente do maior rei da história de Israel. E a pergunta, quando ela estava passando pelas dificuldades, talvez fosse a mesma pergunta que a gente está fazendo. Quando a gente passa pela luta, qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? A gente nunca vai saber o porquê. Às vezes só anos depois que a gente vai saber o porquê que o nosso avô passou por tal coisa. Já pararam para pensar nisso? Você sabe todas as histórias que o seu avô passou? Que o seu bisavô passou? Talvez não saiba nem o nome dele. Mas saiba que cada coisinha, cada evento na vida do seu bisavô, na vida do seu tataravô, foi tudo acontecendo por um Deus que estava construindo também a sua história. É um emaranhado de histórias, um emaranhado de coisas que acontecem. Tudo para que no final das contas, toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. Para que o nome do rei seja destacado no final da história. E meus queridos, cuidado para não julgar as ações do Senhor de uma maneira limitada, vendo apenas o agora ou alguns poucos anos na sua frente. O Senhor é aquele que está construindo a nossa bela história. E saiba, Deus é aquele que está construindo a história dos seus descendentes. Você talvez nunca conheça o seu bisneto, o seu tataraneto, mas ele fez com que todas as coisas na sua vida servissem para construir a história dos seus descendentes. Mas pastor, nunca tive um filho. Nós temos filhos na fé. Talvez vocês não saibam do nome de homens e mulheres que oraram por mim, para que um dia eu pudesse chegar aqui e ser pastor dessa igreja.
Eu não sei eu sei que minha avó, mãe do meu pai, era uma mulher muito crente. E eu não sei quantas vezes ela me viu e orou por aquele neto. E ela nunca viu o neto ser pastor, nunca viu o neto sendo um crente. Ela nunca nem mesmo viu o filho dela voltando para os caminhos do evangelho. E meu pai retornou. Mas até hoje, quando meu pai lembra da minha avó, ele diz: o bom testemunho da minha mãe. O bom testemunho da minha mãe. Você não sabe como o seu bom testemunho pode impactar a vida dos seus netos, de tal forma que eu nunca vi o testemunho da minha avó. Eu escuto a respeito do testemunho dela, e vocês estão ouvindo agora, porque meu pai me contou. E de geração em geração, o Senhor Deus continua sendo o nosso Deus. Por isso, o maior legado que você pode deixar para a sua posteridade não é uma casa bonita, não é bens. O maior legado que você deixa para a sua posteridade é um bisneto seu que nunca te conheceu dizer: eu ouvi falar do vovô, do meu bisavô Bruno, pastor, foi pastor ele, era um homem crente, e ele deixou um bom testemunho de fé, era um homem íntegro. Que seja esse seu desejo, que seja esse seu maior patrimônio para a sua descendência, queridos. Em terceiro lugar, saibamos que esse livro nos mostra como o Senhor restaura a sorte dos seus filhos, a ponto que ficamos alegres quando vemos o direcionamento dado por Ele para aquilo que acontece com nós. Vejam, Deus cuida de senhoras amargas, bem como Ele cuida do nosso coração, quando ele se torna amargo pelas nossas desventuras. Ele cuida desde as coisas mais simples até as mais complexas da nossa vida. Tudo isso para nos chamar para perto dele, tal como ele fez com Ruth e Noemi. Ainda que seja preciso tirar de nós filhos, ainda que seja preciso tirar de nós marido ou esposa para nos chamar de volta para Belém, de volta para o seu aprisco, o nosso bom pastor irá fazer. Aquele que é o pão da vida, ele nos quer ele nos quer de novo no meio do povo dele, para que ele possa nos alimentar. E o Senhor conhece as nossas tristezas. Ele muda a nossa sorte para nós. O que resta é seguirmos a orientação da palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, Salmo 37, versículos 3 a 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Minha quarta e última aplicação é que Deus muda a sorte de pecadores por meio de Cristo Jesus. Como terminar essa pregação? Como terminar a pregação desse livro tão glorioso, sem falar daquele que é o motivo pelo qual esse livro foi produzido? Vimos no texto desse livro como Deus restaurou a sorte de Noemi e Ruth. Mas em Cristo, Ele faz ainda mais por nós, mudando a nossa sorte. Tal como Noemi foi materialmente restaurada, nós somos restaurados espiritualmente. Andávamos longe do Senhor em amargura, mas agora Ele nos torna pessoas amáveis. Ele nos torna descendentes dele, Ele nos torna filhos deles. Ele converte o nosso pranto em alegria. O nosso choro, que pode durar uma noite, pela manhã ele se torna em alegria. Em Cristo recebemos vida, e vida em abundância. É sobre isso o livro de Ruth. Mas eu preciso concluir essa exposição me dirigindo a você que está aqui conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu preciso falar sobre um resgatador glorioso. Um resgatador que é maior do que Boaz. Um resgatador que é maior do que qualquer outro nome, que é o Senhor Jesus Cristo. E saiba que nessa noite, se você se arrepender dos seus pecados, se você se render aos pés de Cristo Jesus, você vai encontrar abrigo debaixo das asas do Senhor. Se refugie no grande resgatador. Se refugie naquele que é o Rei dos Reis. Se refugie no Filho de Davi. Porque, certamente, a mensagem do livro de Ruth é que o Senhor orquestra todas as coisas com o plano de redimir um povo para si por meio do resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, você pode inserir o seu nome em uma genealogia maravilhosa. Não a genealogia sanguínea, mas o seu nome vai estar escrito em um livro.
quantos nomes escritos nesse livro? Mas há um livro que você pode colocar o seu nome. Aqueles que não nasceram da vontade da carne ou do sangue, mas que nasceram pela graça de Deus em Cristo Jesus. O nosso nome pode estar no livro da vida. Mas para isso você precisa, nessa noite, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados ao Senhor e encontrar a graça e o abrigo debaixo do sumo resgatador da igreja, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que essa seja uma noite de confiarmos na boa providência de Deus e encontrarmos abrigo debaixo das asas do resgatador, Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra tão preciosa. Muito obrigado porque lemos não a história de Ruth nesse livro, não a história de Boaz, não a história de Noemi, não a história de Obed, mas a história do rei, a história do Rei dos Reis. Louvado seja o Senhor, Pai, pela forma tão bela como o Senhor teceu a história do nosso rei. E ele é a esperança da nossa alma. E é por isso que nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Rei dos Reis. Cremos que o Senhor haverá de voltar, e veremos a tua glória, e veremos o teu reino, e o nosso nome estará escrito em um livro, porque é um livro produzido, escrito por meio do sangue do Cordeiro. Que o nosso nome, Senhor, seja registrado nesse livro. O livro que foi escrito e que absolutamente nenhum outro, a não ser o Cordeiro de Deus, é digno de desatar os selos e abrir esse livro. E nós sabemos que ele escreveu o nosso nome nesse livro com seu próprio sangue. Ó Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado pelas desventuras da nossa vida. Nós não entendemos a incompreensível providência do Senhor, mas nos rendemos à tua soberania. Nós nos rendemos à tua sabedoria. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome do nosso Redentor que nós oramos. Amém.